Fala galerinha, bem-vindo a mais uma aula do curso básico de Dart. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Toshio Osada, eu sou Google Developer Expert em Flutter e Dart e Microsoft MVP em Developer Tools. Bom, na aula de hoje a gente vai ver como a gente consegue tratar JSONs no nosso app. Então, por exemplo, aqui no exemplo que a gente utilizou em algumas aulas anteriores, aqui eu estou fazendo uma requisição, simulando uma requisição, que ele vai me retornar a cotação do dólar, euro e Bitcoin. Mas aqui, né, ele está me retornando uma string, eu não consigo acessar esses valores de forma simples. Por exemplo, eu quero saber o valor do dólar. Não consigo, porque ele é uma string. Para fazer isso, eu precisaria fazer algumas expressões irregulares e seria bem complexo trabalhar com string para extrair valores de uma string. Mas como isso daqui eu sei que é um JSON, né, é um formato de um JSON, eu consigo simplesmente converter strings para JSONs e trabalhar com um tipo de dado que é muito mais simples eu trabalhar para acessar esses valores. Então, vamos criar uma função aqui, convert string to JSON, que ele vai receber uma string, por exemplo, valor, e vai retornar um JSON. Então vamos criar aqui uma variável resultado. E qual função a gente vai utilizar, né? Existe uma função que chama encode do próprio JSON, do objeto JSON. Aqui ele não conhece a definição de JSON, eu preciso vir aqui, clicar sobre ele em cima da lâmpada, import Dart convert. Aqui em cima ele já vai importar para mim o que é necessário, o arquivo que é necessário, que contém essa função encode. Então, se eu ver a definição desse JSON, basicamente, né, eu errei aqui, né, o encode é para transformar um objeto em um JSON. O que eu vou realmente utilizar aqui é o decode. Se eu ver a definição dele, ele está esperando uma string. Então, eu só passo essa string para ele, só consertar o valor aqui. Então, ele transformou a minha string no JSON. Se eu chamar essa função aqui, depois do await retorno, vou passar a cotação, que é minha string, para ele. E se eu ver aqui, ele retorna um dynamic, né? Então, eu só vou fazer um print nesse resultado aqui e vamos ver o que ele vai me retornar. Vou dar no código que ele deu aqui, que o meu JSON ele tem um erro de sintaxe. Vamos procurar aqui onde está o erro de sintaxe. Tem que ser um JSON certinho. Aqui no caso tinha uma vírgula sobrando, então ele está errado aqui. Então basicamente ele converteu essa string em um objeto aqui para mim. Vou até apagar esse print e apagar esse finally, só para não poluir nossa execução. Vamos rodar novamente. E aqui ele converteu o nosso JSON. Se vocês perceberem, se vocês assistiram a aula passada, vocês vão ver que isso daqui é o que? É um mapa de chave e valor. O que ele tem? Ele tem um mapa que aqui eu tenho outro mapa que a chave é código e o valor é USD. Valor e valor. Então, sabendo disso, eu já consigo retornar para mim quais são os valores, né? Então, se eu vim aqui na minha chave digitar o SDBRL, que é minha primeira chave, e executar, aqui ele está retornando minha chave. Então aqui eu posso executar os valores dele. Então vou executar aqui o valor. Aqui eu posso imprimir o do euro. E aqui o do Bitcoin. Aqui, ó, ele imprimiu meus 3 valores. Sabendo disso, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma classe aqui chamada cotação. E eu posso criar os meus valores aqui, meus atributos. Eu vou colocar aqui um double, chama valor. Vou criar meu construtor, cotação, is.valor. E aqui é o que eu posso fazer. Eu posso criar um método que vai converter o meu JSON
para o meu objeto de cotação. Então, vou criar aqui um objeto que chama from JSON, que ele vai receber uma string, que é o JSON, e aqui dentro eu vou fazer o que eu estou fazendo aqui, né? Então, vamos apagar esse método aqui. Beleza, aqui é o JSON. Aqui ele está dando erro porque eu utilizei a palavra JSON, né? Vamos só mudar aqui o tipo dele. Vamos chamar de value, para ele não confundir, que o JSON ele é do meu pacote aqui do Dart Convert. Bom, aqui eu converti e eu posso fazer minhas atribuições, né? Então aqui eu vou criar 3 variáveis. Então, valor USD, valor euro e valor BTC. Aqui vou adicionar minhas variáveis no meu construtor, vou deixar eles nomeados. Coloquei aqui meus valores. E agora o que eu posso fazer é retornar, né, uma cotação, que é o meu objeto. Eu vou construir ele. Ele exigiu os atributos que eu deixei required lá. Então vamos colocar eles aqui. E o valor é o resultado e a chave value aqui do euro e aqui do Bitcoin. Bitcoin é esse primeiro. E aqui é o método FromJSON que vai retornar uma cotação. Dessa forma, eu posso utilizar minha cotação. Então, vou criar aqui um objeto chamado... Aqui eu vou mudar para cotação str. E vou criar um objeto chamado cotação. E construir a cotação. Bom, para mim utilizar um método que é da minha classe, eu preciso, obviamente, eu preciso instanciar esse objeto, né? Mas só que nesse momento eu não tenho o valor dessas variáveis, por exemplo, não tenho o valor USD, o valor euro, o valor BTC. Isso vai vir do resultado da minha string, da minha consulta. Então, ó, se eu der um ponto aqui, eu tenho o from JSON aqui e eu passaria a cotação, daí ele subscreveria essas variáveis. Mas fica meio ruim, né? Eu ter que construir objeto para chamar um objeto que vai ser construído novamente. E o Dart ele tem uma solução para isso. Os objetos eles têm uma propriedade, um tipo de função especial que chama factor, que seria o construtor da classe. Então a sintaxe dele fica como? Você coloca a palavra factor, o tipo, o nome da classe, ponto, o nome da função do construtor que você quer e os parâmetros dela. Dessa forma, eu não preciso construir o objeto para poder utilizar o FromJSON. O que eu posso fazer agora é simplesmente colocar o nome do objeto, ponto, FromJSON. Desse jeito eu não preciso construir o objeto. Então, aqui ele já vai me retornar a cotação. Daí só vamos sobrescrever aqui o toString, né? O override. Propor aqui o toString. Só para ele me retornar bonitinho quando eu der o print. Então vamos por aqui. Valor em dólar. Valor do dólar. Vamos por aqui. R. Cifrão. Como cifrão é um caractere especial, eu preciso utilizar outro caractere chamado escape para imprimir ele. Então, daí a gente coloca o valor USD. Daí o valor do euro e o valor do Bitcoin. Euro, Bitcoin. Então, espaço só para não ficar junto. Bom, aqui a gente colocou...
chamamos from JSON e vamos dar um print aqui no cotação. Se agora a gente rodar nosso arquivo, vai levar 2 segundos. Bom, deu um erro genérico. Sinceramente, eu não sei qual que é o erro, então vamos utilizar da artimanha de debugar para descobrir qual que é o erro. Eu sei que o erro provavelmente está dando essa linha, então a gente clica em debug. Ele vai parar aqui na minha linha. Só vamos dar um F5 para ver qual que é o erro. Ver se dá uma dica pra gente. Bom, o erro dele, que ele está dando aqui, ó, se eu colocar o mouse em cima do E, eu vejo o erro que ele está dando. Então, basicamente, ele está escrevendo string is not subtype of double. Ou se eu copiar esse E aqui e abrir aqui meu terminal, no debug, escrever E aqui, eu tenho mais informações dele. Então, por exemplo, eu tenho o stack 3 que ele está falando para mim, ó, eu estou dando erro na linha 37, na posição 36. Vou parar minha execução. Então, eu venho aqui na linha 37, posição 36. Provavelmente ele está dando erro aqui porque ele está considerando que esse valor é uma string e eu preciso converter ele para double, que é o que ele está esperando, né? Para converter para double, muito simples também, já ensinei nas aulas anteriores. É só colocar um double.parser e colocar o valor aqui para dele. O valor da string, né? Então ele vai converter para um tipo de dado double. Vamos por aqui. Double em todo mundo. Que é euro. E aqui é o dólar. Então vamos executar novamente, ver se ocorre tudo certo. Beleza, então ele printou aqui o multistring. O valor do dólar é 5,72, o do euro é 6,81 e o Bitcoin é 359.973. Legal, né? Muito simples trabalhar com JSON no Dart. Eu também poderia dar o decode, né? Então, poderia usar o JSON.encode, que ele vai me retornar uma string, que seria transformar esse objeto em um JSON. Então, se eu rodar aqui, ele deu um erro genérico. Vamos ver qual que é o erro que ele está dando. Está reclamando aqui que ele não tem um método chamado toJSON. Então podemos resolver isso. Bom, então basicamente o erro que ele deu aqui é que esse método ele não transforma, não tem o toJSON, né? Então o correto seria aqui, eu nessa cotação, eu transformar esse objeto num map e a partir sim do map eu consigo transformar ele num JSON, né? Então vamos criar um método aqui chamado toMap, que ele recebe um string dynamic, que isso significa que a chave dele é uma string e o tipo dele é dinâmico. Pode ser um inteiro, pode ser um double, pode ser qualquer coisa. Então aqui eu retorno basicamente o map, que a gente aprendeu na aula passada, e vamos retornar o map, né? Então a gente retorna a string, que é a chave, o SDBRL, e vamos colocar, por exemplo, o valor dele, que é USD. Valor USD. Mesmas coisas para os outros, né? BTC e euro. Então, mesma coisa aqui. Euro e BTC. Daí, dessa forma, no encode, eu chamo a cotação.toMap. Dessa forma, se eu rodar, agora ele está retornando. Ele transforma ele numa string que seria um JSON. Então, eu poderia utilizar, por exemplo, isso daqui para enviar para uma API REST, que o protocolo dele, eles trabalham com JSON. Por exemplo, poderia fazer uma requisição numa API REST tranquilamente utilizando dessa forma. Legal, né, galerinha? Bom, espero que vocês tenham curtido a aula.
Deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas aulas e falou!